Olá, boa tarde. Hoje é 24 de maio, nós estamos gravando às 16 horas o nosso programa semanal da Editora Alameda, Saco de Gatos, onde a gente conversa com os autores da editora. O programa Saco de Gatos é apresentado pela Joana Monteleone e, excepcionalmente hoje, João Brajal, que sou do marketing da Alameda. Vou conversar aqui com o sociólogo, filósofo e doutor em sociologia pela USP, Luiz Felipe Ferrari Cerqueira de Farias. O Luiz lançou pela Alameda A Classe Trabalhadora na Capital do Agronegócio, Terra, Trabalho e Espaço Urbano em Sorriso, Mato Grosso. A pergunta que vai nortear essa entrevista é: o que significa falar de reforma agrária em um contexto em que a classe trabalhadora subordinada ao agronegócio é crescentemente urbana? Interessante, né? Você acompanha a conversa com o Felipe logo após a vinheta. Tudo bom, Felipe? Olá. Se recuperou? O Felipe fez um lançamento muito animado no sábado passado na Editora Alameda. Foi uma experiência muito bacana. Pois é. Felipe, Luiz Felipe, né? Me conta, por favor, como é que você se aproximou, antes da gente entrar na questão, como é que você se aproximou da temática rural? Eu sei que você é uma pessoa aqui da cidade. De fato, eu sou uma pessoa que nasceu na cidade, eu tenho uma vivência que é urbana. Minha família é uma família de professores universitários, tenho uma formação vinculada aos espaços universitários. Então, eu sou um típico membro de uma classe média urbana. Mas durante a minha graduação, em Ciências Sociais e depois em Filosofia, eu comecei a participar de cursinhos populares e, posteriormente, me aproximei de movimentos sociais, trabalhando sempre em atividades de educação e comunicação popular ali na Regional de Campinas, do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eram iniciativas em que a gente conduzia, principalmente com os jovens dos assentamentos, uma tentativa de construção de espaços de debate e, posteriormente, de elaboração desse debate na forma de um jornal, que nos permitiu uma vivência bastante intensa dos acampamentos e assentamentos daquela regional entre os idos de 2007 a 2010. E durante esses 3 anos, por causa dessa vivência junto ao MST, eu comecei a elaborar perguntas que diziam respeito à formação do campo brasileiro, que diziam respeito ao significado da sociedade do agronegócio, que vem ganhando cada vez mais força ao longo dessas últimas 2 décadas do século XXI. Então, as perguntas que motivaram minha pesquisa de mestrado e depois minha pesquisa de doutorado, elas nasceram a partir dessa experiência junto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tentando entender quem eram aquelas pessoas com quem eu estava interagindo no meu cotidiano de trabalho ali de educação e comunicação. E como foi a pesquisa? Quando aconteceu e como foi a pesquisa que deu origem à classe trabalhadora na capital do agronegócio? Luiz. Bem, num primeiro momento, depois de passar por essa experiência junto ao MST, eu fiz, na verdade, primeiro uma pesquisa de mestrado acerca dos trabalhadores rurais do interior de São Paulo. Na verdade, não só trabalhadores rurais, né? Trabalhadores subordinados ao agronegócio no interior de São Paulo. Me dediquei a entrevistar os trabalhadores do Complexo da Laranja, no interior de São Paulo. Posteriormente, no doutorado, a partir de 2017, eu fiz uma pesquisa sobre os trabalhadores subordinados ao agronegócio no Mato Grosso, especificamente em Sorriso. Essa pesquisa aconteceu de 2017 até 2020. Eu defendi em 2020 e envolveu pesquisas de campo em 2018 e 2019. Nos anos de 2018 e 2019, eu fui a Sorriso
onde eu pude fazer entrevistas com diferentes grupos de trabalhadores lá, tentando compor uma matriz compor uma metodologia a partir da qual eu pudesse tentar responder essa pergunta: quem é o trabalhador subordinado ao agronegócio, né? Então essa foi uma pesquisa que aconteceu principalmente ali entre 2017 e 2020. Conta pra gente como foi conduzir essas entrevistas. Imagino que você deva ter vivido uma miríade de situações ali. Sem dúvida. Dentro do desenho que eu propus para responder essa pergunta, quem é a classe trabalhadora subordinada ao agronegócio, eu entrevistei 3 grupos diferentes. Não propriamente grupos, mas 3 núcleos de conflitos diferentes. No primeiro momento, eu me dediquei a entrevistar os trabalhadores vinculados a conflitos por terra em Sorriso, que existem acampamentos e assentamentos de reforma agrária em Sorriso, dentro de um oceano de soja, e existem ainda chacareiros e agricultores familiares que pontualmente ocupam espaços muito pequenos do território do município, cercados pelo agronegócio e com todos os conflitos e as tensões que envolvem esse tipo de cerco. Então, num primeiro momento, eu queria saber quem eram aqueles trabalhadores que estavam vinculados à agricultura familiar naquele município. O segundo grupo foi dedicado a entrevistar quem eram os trabalhadores assalariados, em especial dentro das fazendas de soja, dentro das agroindústrias da região, em especial dos frigoríficos da região, e dentro dos espaços de construção civil e espaços de reforma do espaço urbano. Tá? Muitos trabalhadores lá vinculados à construção civil e à manutenção do espaço urbano. E por último, eu me dediquei a conversar com trabalhadores que vivem conflitos urbanos no sentido estrito. Então, com trabalhadores que viveram experiências de lutas por moradia dentro da cidade, trabalhadores que viveram experiências de violência urbana típica, em especial vinculados aos mercados ilegais nas periferias dessa cidade. Então, tentando fazer esse desenho de terra, trabalho e espaço urbano, eu propus uma espécie de triângulo dentro do qual eu queria entender quem eram esses trabalhadores com esse tipo de aproximação, né, tríplice, digamos assim. E em cada um desses temas, eu tive acesso a uma multidão de histórias. Eu fiz mais ou menos 30 entrevistas para cada um desses temas. Então, ao todo foram 90 entrevistas. Foi um universo de pesquisa bastante abrangente. E os depoimentos disso estão recortados, estão dentro do livro, para tentar justamente colocar na voz desses trabalhadores como eles enfrentam essas questões lá na capital do agronegócio auto-intitulada, lá em Sorriso. Luiz, e aí você pontua que a reforma, que mesmo a classe trabalhadora subordinada ao agronegócio é crescentemente urbana. Qual o impacto disso para as discussões sobre reforma agrária? Quais as implicações disso, na verdade? Essa era a grande pergunta desde o início da minha pesquisa, né? Quando eu comecei a trabalhar junto ao MST lá em Campinas, a juventude com quem eu trabalhava era uma juventude que tinha uma vivência, que tinha uma experiência e um horizonte de vida fortemente pautado pelo espaço urbano. Eu queria justamente saber se eu encontraria esses sujeitos também em lugares no interior de São Paulo e depois no interior do Brasil, lá no Mato Grosso. E, de fato, o que eu mais encontrei foram sujeitos que têm um modo de vida e relações de trabalho que têm cada vez mais como centro o espaço urbano. Mesmo os assentamentos de reforma agrária que eu visitei, o maior deles lá em Sorriso, que é o Jonas Pinheiro, ele é um assentamento que é relativamente próximo do espaço urbano e o principal canal de escoamento dele são as feiras que acontecem dentro da cidade, num bairro popular da cidade, é uma feira de rua, que é um espaço de encontro e socialização importante, inclusive, não só para os assentados, mas também para os bairros populares, para os bairros periféricos, o que fazia com que mesmo os assentados tivessem uma órbita em torno do espaço urbano que era decisiva. Mas para além daqueles assentados, na verdade, as pessoas com quem eu conversei eram cada vez menos vinculadas
mesmo ao assalariamento dentro das fazendas. São fazendas que precisavam de muita mão de obra braçal, de muito trabalho braçal, em especial na década de 90, no momento de abertura das fazendas, o que implicava principalmente um momento de catação de raiz muito intenso. Catação de raiz é um momento em que você ainda está abrindo a fazenda e você precisa de 2, 3, 4 anos removendo as raízes do terreno para que a máquina possa passar de maneira segura. Uma vez feita a catação de raiz, ela não precisa ser refeita. Então, o momento da abertura e o momento da catação de raiz mobilizava muita gente. Da mesma maneira, a movimentação de sacaria, né? Movimentação de sacos de 50 quilos nas costas, era alguma coisa que mobilizava muita gente. Mas também isso é alguma coisa que tem caído, a demanda desse trabalhador tem diminuído, porque a maior parte das movimentações, seja dos insumos, seja do produto agrícola, são feitas em bags agora, né? Aqueles grandes bags que são movidos por máquinas. Então, as fazendas que eu visitei são fazendas que absorvem uma quantidade muito pequena de trabalhadores. Há, claro, em momentos de safra, uma demanda relativamente maior, mas, a rigor, são demandas muito menores do que um dia elas foram ali na década de 90. Os trabalhadores com que eu entrevistei no espaço urbano de Sorriso são trabalhadores que são principalmente vinculados às agroindústrias da região, ou à construção civil, ou à manutenção do espaço urbano. E justamente por isso eles são trabalhadores que vão ganhando perfis diferentes, eles vão ganhando características diferentes. Uma característica que se destaca, por exemplo, é que existe um grau de formalização do contrato de trabalho cada vez maior. São trabalhadores que são, em escala crescente, trabalhadores com carteira assinada na cidade de Sorriso. Da mesma maneira, são trabalhadores que têm um nível de qualificação crescente. No começo dos anos 2000, a pesquisa mostra isso com dados bastante precisos no livro. Você encontrava um volume ainda significativamente grande de trabalhadores que tinham ou nenhum nível de instrução ou só o Fundamental 1. Atualmente você encontra um nível crescente, na verdade, predominante de trabalhadores que têm um ensino médio pelo menos incompleto e um nível crescente de trabalhadores com ensino médio completo. Então você tem trabalhadores que, seja dentro do assentamento, seja no assalariamento, tem relações de trabalho e um perfil de trabalho que é crescentemente organizado pelo horizonte urbano e pelo espaço urbano. E isso cria uma enorme incógnita, porque que significa a pauta histórica da esquerda brasileira, da pauta da reforma agrária. Vamos deixar uma coisa muito clara, a pauta da reforma agrária segue sendo uma pauta central, segue sendo uma pauta fundamental dentro da luta dos trabalhadores brasileiros. Mas se você se ativer aos trabalhadores que você subordinados ao agronegócio numa cidade como Sorriso, você vai descobrir que em uma escala predominante os temas e a vivência desses trabalhadores dizem respeito a conflitos e contradições do urbano. E isso coloca uma interrogação nova, para, afinal de contas, o que pode ser um programa à esquerda, um programa progressista, um programa que se propõe a popular, dentro de uma sociedade do agronegócio. Mato Grosso hoje com 90% da população urbana e Sorriso com algo próximo a 90% da população urbana também. Os temas e os conflitos da cidade têm uma crescente centralidade para esses sujeitos. Quais são os temas e conflitos da classe trabalhadora nessas cidades, nesses agrupamentos urbanos subordinados ao agronegócio? Bem, essas cidades produtoras de soja ali do Mato Grosso, elas formam uma espécie de colar de pérolas em volta de uma grande rodovia, não só dela, né, mas a principal rodovia ali é a BR-163, a Cuiabá-Santarém. Se você precisar se localizar no mapa, imagina Cuiabá localizado no centro-sul do estado do Mato Grosso, e imagina um traço cortando pela metade do estado do Mato Grosso. Sorriso fica aproximadamente 400 quilômetros nessa rodovia ao norte de Cuiabá. Localiza-se, portanto, no meio norte mato-grossense. Ali se localizam outras tantas cidades que também são cidades crescentemente organizadas pelo agronegócio. Lucas do Rio Verde, Sinop e outras tantas daquela região que compõem uma espécie de colar de pérolas porque elas ficam todas em volta dessa rodovia. Esse é o principal eixo de produção e também o principal eixo de escoamento de soja no Mato Grosso e no Brasil, o que faz deste um dos principais polos produtores de soja do mundo. Sorriso, em particular, é o maior município produtor de soja do Brasil, o que faz dele o maior município produtor de soja do mundo também.
todas essas cidades elas são cortadas pela rodovia, e por serem cortadas pela rodovia, elas têm dois lados, um lado esquerdo, um lado direito, varia a localização, mas elas têm sempre uma mesma característica, é uma cidade fortemente segregada. Eles, inclusive, têm um nome para isso, isso faz parte do senso comum da cidade, isso é parte do cotidiano da cidade. Existe, de um lado, o que eles chamam de bairros de gaúchos, que são predominantemente habitados por pessoas oriundas do sul e do sudeste, e que são caracteristicamente brancas, ocupam os quadros mais qualificados, os trabalhos assalariados com maior nível de qualificação e maior nível de remuneração, e também são os principais cargos gerenciais administrativos. Também são aqueles que detêm a propriedade, né, dos meios de produção naquela cidade. Do outro lado, no caso de Sorriso, quando você sobe em direção ao norte, à direita, você encontra aquilo que eles costumam chamar de bairros de maranhenses. Os bairros de maranhenses que, quando você está na BR-163, ficam escondidos atrás de vários silos gigantes de grãos. Esses bairros de maranhenses, eles são compostos predominantemente, são habitados predominantemente por trabalhadores oriundos do Nordeste, em especial, mas não só, do estado do Maranhão. Muitos têm uma cor de pele característica do estado do Maranhão, com uma forte presença indígena, inclusive, na sua composição étnica. E são os trabalhadores assalariados com menor qualificação dentro daquele município. São aqueles que vão trabalhar dentro dos frigoríficos, são aqueles que vão trabalhar com a construção civil, com a manutenção do espaço urbano, com os serviços gerais nos silos, com os serviços gerais nas fazendas, correspondem à força de trabalho dentro dessa cidade. Então essa é uma cidade que é fortemente segregada do ponto de vista de classe e do ponto de vista de raça. O espaço urbano compõe uma espécie de radiografia de um conflito de classe e de uma cisão de classe. E essa cisão é muito marcante na cidade. Ela é talvez o pano de fundo de absolutamente todas as discussões que você possa ter em Sorriso. A todo momento o que aparece é o fato de que aquela é uma cidade cindida no meio, que é muito característico, né? Você tem uma cidade bem no coração do Brasil, que recebeu fluxos migratórios do sul, do sudeste, fluxos migratórios do nordeste, mas ela compõe justamente essa cisão em que você tem ali uma representação nítida de uma identidade nacional abortada. Na realidade, há ali uma espécie de reencenação de um aborto da identidade nacional, no qual a gente não consegue construir uma mínima identidade comum, e essas segregações se reproduzem mesmo numa cidade que nasceu oficialmente em 1985. Ela é uma cidade que atualmente tem 40 anos de idade, está chegando aos seus 40 anos de idade. Então ela como que reedita segregações que ficam inscritas no espaço urbano. Dentro desse espaço urbano segregado, há uma série de conflitos que poderiam ser mencionados. Há uma série de conflitos que são, inclusive, bastante inusitados e que mostram o que é o Brasil do século XXI, que está sendo gestado naquele laboratório, né? Acho que um primeiro conflito que merece ser pontuado, que merece ser destacado, é o fato de que, para minha surpresa, isso é muito pouco registrado na pesquisa acadêmica, mas na área periférica da cidade de Sorriso, em especial na periferia leste, são os bairros ditos de maranhenses, eu encontrei um conflito entre facções de mercados ilegais numa dimensão muito maior do que eu imaginei que eu encontraria. Dito em outras palavras, eu encontrei lá inscrições e relatos acerca do conflito entre Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital em uma escala surpreendente. Inclusive, no livro, eu mapeei isso num gráfico com o número de homicídios que aconteceram ao longo dos últimos anos em Sorriso. E eu consigo mostrar que, a partir de determinado momento, há um salto no número de homicídios, de mortes violentas dentro da cidade de Sorriso, que estão fortemente vinculados a esse conflito. Esse é um conflito que costuma ser solenemente ignorado pelo lado gaúcho da cidade, que frequentemente fala disso como se estivesse falando de outro país. Mas dentro da parte do bairro dito de maranhenses, dos bairros ditos de maranhenses, esse era um assunto recorrente. Havia um clima geral de relatos de mortes violentas que haviam acontecido próximas. Eu fiz, inclusive, entrevistas com diretores, coordenadores e professores de escolas públicas. Esses diretores que eles tiveram uma série de alunos e ex-alunos que participaram desses conflitos e morreram numa escala e num ritmo aceleradíssimo. Me parecia muito relatos de um genocídio da juventude
periférica típicos de uma grande cidade como São Paulo. Eu fiquei bastante surpreso em conhecer essa capilarização desses mercados ilegais. É algo pouco descrito e pouco pesquisado na academia. Esses mercados ilegais ganhando um grau de capilaridade muito profundo e conseguindo organizar a vida e os conflitos de uma juventude urbana em uma escala que era maior do que eu esperava. Isso foi uma grande surpresa para mim. Então, daí Luiz, só para ficar mais claro, diga. Para ficar mais claro, Claro. Quais os produtos desses mercados ilegais? Eu imagino que o principal seja a droga. Sim. De longe, quando eu digo mercados ilegais, eu estou me referindo ao mercado de entorpecentes, né, especificamente. Ok. O Mato Grosso é um espaço importante enquanto trânsito, não propriamente enquanto foco de consumo, mas enquanto foco de trânsito. Né? Se a gente tentar imaginar em escala, digamos, geopolítica, os entorpecentes que saem da América do Sul, eles precisam se deslocar rumo ao norte em direção aos Estados Unidos ou rumo ao nordeste em direção à Europa. Isso faz com que a região amazônica, Mato Grosso está inscrito na região amazônica, na Amazônia Legal, a região amazônica seja um grande espaço de trânsito com alto significado estratégico para esses mercados ilegais. Então é necessário pensar na região amazônica como uma região em que os conflitos socioambientais eles são crescentemente pautados pelo avanço de mercados ilegais sobre essa região. Hoje é muito difícil imaginar que os conflitos socioambientais da região amazônica possam ser separados daqueles da entrada dos mercados ilegais na região. E em Sorriso, isso inclusive tem um evento simbólico. No ano que eu comecei a fazer pesquisa, em 2017, saíram notícias acerca da prisão do maior traficante da América Latina, e essa prisão do maior traficante da América Latina aconteceu justamente na cidade de Sorriso. Ele tinha um imóvel em Osasco e um imóvel em Sorriso, e ele não foi preso em Osasco, ele foi preso em Sorriso. Poderia ter sido preso em Osasco, mas ele foi preso em Sorriso. E isso indica que, de alguma maneira, a presença dele ali é eloquente. Eu fico imaginando que se você tem de transportar volumes significativos de mercados que são ilegais, você precisa de acesso a vias de escoamento e a espaços de estocagem que são bastante representativos, que são bastante significativos. Isso faz com que aquela seja uma área de trânsito que assume a forma de conflitos por território para saber quem vai controlar essa área de trânsito. Naquela área, quem ganhou foi o Comando Vermelho. Então, havia várias inscrições nos muros, eu inclusive tenho fotos no livro que registram essas inscrições do conflito do Comando Vermelho com o primeiro comando da capital, e que relatam quais são as impressões que aqueles moradores dos bairros da Zona Leste têm sobre esse conflito. Né? Então, eu diria que isso é um tema urgente dentro da sociedade do agronegócio ali naquele local. A violência urbana e a capilarização de mercados ilegais fortemente interessados no controle de um território que é estratégico para a estocagem e para o transporte de drogas em direção a norte e nordeste, saindo da América do Sul. Né? Então, dentre os temas urbanos, digamos assim, a violência urbana me parece um tema central, se a gente quiser pensar a sociedade do agronegócio que está se consolidando naquela região. E isso é uma coisa um tanto invisível. É invisível seja nos discursos hegemônicos, mas também é invisível nos discursos e pesquisas acadêmicos, e também é invisível do ponto de vista das organizações que hoje se propõem críticas ao agronegócio, e que tendem a enxergar o espaço urbano com um olhar restrito, exclusivamente como um espaço de consumo de produtos agrícolas, mas não como um espaço que é dotado de contradições próprias. Né? Muito interessante. A classe trabalhadora subordinada ao agronegócio desenvolveu consciência de classe, Luiz? Ou qual o grau de consciência de classe que essas pessoas têm? Essa pergunta é uma pergunta fundamental. Em alguma medida, o trabalho se propõe levantar hipóteses a esse respeito. Né? O que eu posso dizer é que existe um elevado grau de inquietação. Eu uso essa palavra no sentido que o Rui Braga propõe no seu Política do Precariado, quando ele propõe uma sociologia da inquietação. Existe um alto grau de inquietação dentre os trabalhadores daquela cidade. E essa inquietação tem várias raízes, mas talvez a principal delas, aquela que mais aparece na pesquisa, aquela que é mais recorrentemente relatada, é
a inquietação com respeito ao preço do aluguel. Dentro dessa cidade, você tem os bairros de maranhenses altamente apinhados e adensados de gente, então você tem muita gente com pouca terra, e cada fatia de terra lá custa muito caro, então o aluguel que se paga nesses bairros de maranhenses é alto. Enquanto do outro lado, nos bairros ditos de gaúchos, você tem muitos espaços vazios, você tem uma enorme quantidade de lotes que são subutilizados, porque eles estão, na verdade, sob a lógica da especulação imobiliária, sendo reservados para um momento futuro de ocupação e inchaço daquela cidade. Há uma expectativa das classes dominantes locais de que essa cidade vai continuar uma curva de crescimento ininterrupta e aqueles espaços urbanos vão se valorizar. Então existe ali um conflito que é muito típico, é uma espécie de reedição de um conflito histórico do campo dentro do espaço urbano, em que você tem muita terra com pouca gente e muita gente com pouca terra, só que dessa vez com o tema central da moradia. Esse tema central desenvolve uma identidade comum. É a identidade justamente que tem uma forte conotação, uma forte carga étnica em torno desses bairros de maranhenses que reconhecem a si mesmos como membros de um grupo em comum, dentro de membros de uma identidade coletiva, há uma identidade coletiva, a identidade dos maranhenses, ditos que de uma maneira bastante ampla, tá? Na realidade, essa é uma palavra que tem um quê de labiríntico. O texto se propõe destrinchar um pouco os múltiplos significados disso. Mas há uma identidade coletiva nesses bairros que tem raiz numa vivência coletiva de um espaço que é crescentemente segregado, que é apinhado, que é com alto custo de moradia e que é atravessado por crescentes explosões de violência urbana. Então há ali um reconhecimento de vínculos com um determinado espaço, com uma determinada etnia, com uma determinada cor de pele e com conflitos que nascem daí. Agora, isso assume a forma de organização sindical e política? Não. A organização sindical dentro da cidade do município de Sorriso, ela é irrisória do ponto de vista da capacidade de organização e mobilização, seja dos trabalhadores das fazendas, seja dos trabalhadores das agroindústrias, muito menos dos trabalhadores da construção civil. E a organização política dentro daquela cidade de setores à esquerda é também irrisória. Houve, durante um tempo, um ensaio de construção do Partido dos Trabalhadores naquela região, mas esse ensaio ele naufragou e atualmente existem, na verdade, disputas que são entre segmentos das classes dominantes de Sorriso propriamente dita, né? Então há ali disputas entre grupos que têm um discurso mais ou menos populista, um discurso mais ou menos atrelado a uma retórica empresarial, mas do ponto de vista de representação social, são todos eles tipicamente vinculados ao que nós chamamos de bairros de gaúchos. Então, apesar de haver uma inquietação e de haver um ensaio de construção de uma identidade coletiva dentro desse espaço urbano, não há propriamente um encaminhamento sindical ou político dessa inquietação. O que faz com que essa inquietação assuma uma forma que é prioritariamente migratória. Na realidade, as pessoas, os trabalhadores que eu entrevistei, expressam a sua inquietação através de um movimento migratório pendular, em que há um contínuo e recorrente movimento dos estados do Nordeste em direção ao Mato Grosso, e do Mato Grosso em direção aos estados do Nordeste. Em especial no Maranhão, não é incomum que esses trabalhadores tenham algum tipo de atividade de agricultura familiar. Isso, aliás, é bem comum. Muitos dos trabalhadores que eu entrevistei, que estão registrados no livro, relatam a experiência de ter um acesso à agricultura familiar no Maranhão, mas quando precisa de um recurso que é líquido em termos monetários, para comprar uma moto, ou para fazer um investimento no sítio, ou para iniciar um comércio, ou para pagar uma dívida, ou pura e simplesmente porque quer experimentar o mundo, essa viagem em direção ao Mato Grosso tem toda uma rede de parentescos, vizinhanças, que articula o caminho que vai sair dali até o Mato Grosso. No Mato Grosso, ele descobre que o aluguel está extremamente caro, ele descobre que esse salário tem jornadas extensas, ele descobre que a remuneração é abaixo do que ele esperava, ele descobre que aquele espaço urbano é um espaço urbano violento, segregado, então ele volta em direção ao estado do Maranhão. Há então uma espécie de permanente fuga para frente.
em que eu fujo dos impasses da agricultura familiar indo em direção ao assalariamento, e eu fujo dos impasses do assalariamento em direção à agricultura familiar, num movimento um tanto pendular. Esse é um movimento muito recorrente, o que faz com que a rotatividade da força de trabalho nas empresas seja imensa. Você tem lá inúmeros empregadores que fazem o relato de que esses trabalhadores são pouco leais, pouco enraizados, eles não são dedicados ou fiéis, porque eles estão permanentemente indo embora. Então há um movimento muito recorrente de fuga para frente, digamos assim, né? Esse movimento pendular é muito característico. Então há uma inquietação coletiva, há uma identidade coletiva, mas ela assume prioritariamente a forma da migração. O que é muito característico da formação do povo brasileiro, né? O povo brasileiro é um povo caracteristicamente migrante. A inquietação no Brasil assumiu a forma dos pés na estrada. E isso deu origem a uma classe trabalhadora com uma dinâmica muito própria, né? Distinta de outros países que não têm uma fronteira aberta como o Brasil. O Brasil é um país que manteve uma fronteira agrícola aberta por muito tempo e que até hoje tem muita terra pública que ainda não é propriedade privada. Então isso faz com que a gente tenha uma circulação de trabalhadores muito intensa. Então, se essa classe trabalhadora se constitui como classe, ela se constitui nesse sentido muito preciso, de uma inquietação e de uma identidade coletiva que se expressa com os pés na estrada. Muito bem. Bom, Luiz, muito interessante tudo isso, toda essa nossa conversa aqui. Nós estamos chegando aqui no final do programa. Só mais uma última pergunta. E que vem pela frente aí? Qual a sua próxima pesquisa? Tem algum tema em mente? Eu tenho para mim que existem 3 grandes eixos que dão origem ao Brasil do século XXI e que estão, inclusive, na base daquilo que foi a experiência do bolsonarismo num período recente. O primeiro diz respeito à reprimarização da economia brasileira. Nós estamos vivendo em pleno processo de desindustrialização e de crescente protagonismo político, econômico e cultural das commodities minerais e agrícolas. Isso foi o que eu pesquisei ao longo dos últimos 10 anos. Um segundo grande tema é a paramilitarização da sociedade civil, o crescente protagonismo desses mercados ilegais e, especificamente, o crescente protagonismo das milícias no controle sobre determinados territórios. A entrada desses mercados ilegais na região amazônica é um tema urgentíssimo para conseguir compreender o que está acontecendo naquela região, que é nada mais nada menos, a Amazônia Legal, 60% do território brasileiro. E o terceiro grande tema diz respeito à grande transformação da religiosidade popular de um país predominantemente católico para um país que é crescentemente evangélico. Isso é algo que, curiosamente, eu encontrei em menor proporção lá. Em especial, essa mão de obra maranhense, ela é uma mão de obra que, apesar disso não ter sido um foco de pesquisa meu, ela é uma mão de obra que não me pareceu retratar isso, mas isso foi uma impressão, eu precisaria de pesquisa para poder averiguar isso. Esses 3 eixos, que são o Brasil do boi, da bala e da Bíblia, no final das contas, são os 3 eixos que me parecem os eixos estratégicos de pesquisa para que a gente possa consolidar alguma resposta dentro da esquerda a esse Brasil novo que está emergindo. Esses 3 eixos são eixos para os quais a esquerda hoje não tem resposta convincente. Nós não temos resposta convincente para a hegemonia do agronegócio, nós não temos resposta convincente para o protagonismo dos mercados ilegais, nós não temos resposta convincente para a crescente presença evangélica dentre as classes populares. Então eu sinto que esses 3 eixos de pesquisa exigem um esforço coletivo de reinterpretação do Brasil, porque tem um Brasil novo que está emergindo. E Sorriso é, para mim, um laboratório de um Brasil novo, ou melhor, de um Brasil que não é tão novo assim. Ele tem raízes na nossa formação colonial e escravista, mas ele é um Brasil que tem configurações distintas da do século XX. E a gente precisa conseguir ler, interpretar essas novas características. Talvez, em termos de pesquisa, aquela que mais me interessa é poder mergulhar no sul do Pará e poder compreender o próximo passo, né? Eu conheci o interior de São Paulo, eu conheci o interior do Mato Grosso, e o sul do Pará seria o desdobramento geográfico lógico dessa coisa, para tentar entender o processo que é um dos eixos também da acumulação de capital no Brasil, que é o avanço sobre a região amazônica e sobre a fronteira amazônica, né? A gente tem uma das maiores fronteiras de acumulação primitiva do mundo. A gente tem cerca de 40% do território nacional ainda como terra pública.
E se você considerar a terra pública não destinada, ou seja, aquela que não é terra indígena, que não é assentamento, que não é unidade de conservação, a nossa terra pública não destinada é equivalente a um estado de Minas Gerais e de um estado de São Paulo inteiro. O que significa que a gente tem um volume gigantesco de terra pública que está sendo submetida crescentemente, está sendo pressionada para se converter em propriedade privada. Isso é o grande eixo de acumulação primitiva que é periodicamente acionado no Brasil. Foi acionado na Marcha para o Oeste do Estado Novo Varguista, foi acionado pela Sudã durante a ditadura militar, foi acionado de novo sob o período bolsonarista, como uma espécie de galinha dos ovos de ouro da burguesia brasileira, quanto um eixo de acumulação primitiva extremamente interessante do ponto de vista do capital. E isso faz com que a questão agrária no Brasil siga sendo uma questão absolutamente decisiva, apesar de crescer com o espaço urbano como um foco de conflitos que organiza essa classe trabalhadora. Então, existe ali todo um universo de questões que eu acho que compõem um programa coletivo que tem sido pouquíssimo investigado. A realidade é que a sociedade do agronegócio é ainda um grande enigma. Essa sociedade do agronegócio é ainda um grande ponto de interrogação e ela exige um esforço teórico sério para gente, se a gente quiser ter uma resposta prática para ela. Muito bem. Bom, Luiz, agradeço aqui o seu tempo. Muito obrigado pela entrevista, foi interessantíssimo. Eu que agradeço a oportunidade. Aguardamos o seu próximo livro na editora. Quem sabe? Vai ser um prazer, mas vai demorar. Nunca se sabe. Até mais, muito obrigado a todos que nos assistiram.